E aí, beleza? Em um futuro próximo, na cidade de Moscou, Oleg e Aliona estão em um encontro. Oleg explica que é um soldado em uma folga de 2 semanas e faz parte da aeronáutica do exército russo. O encontro vai muito bem e eles acabam passando a noite juntos. Enquanto isso, em Paris, um avião está prestes a pousar quando, de repente, todas as luzes se apagam e todos a bordo perdem a consciência. Logo, essa perda de energia se espalha pelo mundo, deixando apenas uma pequena seção da Europa Oriental com luz. Oleg e Aliona notam que os drones que voam ao redor de Moscou congelam no ar e eles correm para o lobby do hotel para ver o que está acontecendo. Todas as pessoas no prédio estão se reunindo lá para ouvir as notícias. O âncora explica que isso não foi consequência de um desastre natural e que, embora inicialmente suspeitassem de um ataque terrorista, descobriram que perderam contato com o resto do mundo. Um grupo de soldados liderado pelo Major Dolmatov é enviado em uma missão de reconhecimento para Kirov, uma das muitas cidades que agora estão na escuridão. A jornalista Olga vai com eles para registrar quaisquer pistas que possam encontrar. O governo já enviou drones para essa área, mas nenhum voltou. A equipe perambula pela cidade e entra em uma loja onde usam luzes especiais para ver melhor, e é assim que descobrem que todos os cidadãos estão mortos, até mesmo os peixes no aquário. Eles se perguntam como todos morreram, já que não há indicações de um ataque. Parece que aconteceu instantaneamente. Do nada, eles começam a investigar diferentes apartamentos onde encontram tudo em seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez, parece que tudo aconteceu instantaneamente, como se as pessoas tivessem desaparecido no ar. De repente, um dos soldados é atacado por um ser misterioso. O resto da equipe corre para ajudá-lo, mas assim que o ser os vê, ele pega a arma do soldado e escapa pela janela. A equipe abre fogo imediatamente, mas o ser não parece ser afetado por balas e foge. Eles levam o soldado ferido para o avião e perguntam se ele viu o rosto de seu agressor, mas estava escuro e a luta tornou impossível perceber qualquer coisa. Um mês depois, mais de 100 milhões de russos são considerados mortos e o governo tenta pedir à população restante que mantenha a calma. No entanto, grupos religiosos estão se reunindo porque acham que o fim do mundo está chegando. Enquanto isso, Yura é um dos muitos civis que recebe uma carta pedindo que se junte ao exército. Yura vive com sua mãe, que sofre de Alzheimer, e é doloroso para ele deixá-la, mas ele se junta ao exército mesmo assim. Quando ele vai para a base, percebe o estado atual do mundo, pois apenas um mês foi suficiente para as ruas parecerem pós-apocalípticas. Yura acaba se juntando à equipe de Oleg, que é informada da situação atual por Dolmatov e pela Coronel Marina. Todas as cidades na escuridão são consideradas em quarentena, e a única energia existente pode ser encontrada em Moscou, partes da Bielorrússia, Ucrânia e Finlândia. Esta área é conhecida como o Círculo da Vida. Algumas equipes de reconhecimento voltaram com corpos e descobriram que eles morreram por neurotoxinas endógenas, que são substâncias químicas produzidas pelo corpo humano. As novas equipes têm 2 tarefas: encontrar pistas para os cientistas entenderem a causa dessas neurotoxinas e ir mais fundo na zona de quarentena para coletar recursos, pois Moscou está ficando sem. Eles precisam ser cuidadosos porque já enviaram muitas equipes e a maioria não voltou, mesmo que tivessem tanques para protegê-los. Enquanto todos se preparam, mais voluntários chegam e Oleg fica surpreso ao ver Aliona entre eles. De repente, um alarme soa alertando sobre um ataque iminente. Parece que um grupo enorme de inimigos está se aproximando. Então, os soldados se reúnem na fronteira entre a base e a zona de quarentena. Nesse momento, a energia na base acaba, então Dolmatov começa a disparar sinalizadores para ter uma visão mais clara. Quando os estranhos seres estão perto o suficiente, os soldados abrem fogo. Alguns desses seres conseguem chegar à base e começam a atacar todos à vista, fazendo Oleg perder a consciência. Na manhã seguinte, Oleg acorda sob o peso de um inimigo morto. Yura percebe que ele ainda está vivo e pede ajuda para mover o corpo. Agora Oleg pode ver que o estranho ser era na verdade um enorme urso. De fato, há dezenas de corpos de ursos do outro lado da fronteira, e ninguém entende por que eles agiram assim.
Olga está lá gravando tudo para as notícias. Oleg é levado para a enfermaria e fica surpreso ao saber que Aliona é médica. Ela cuida de seus ferimentos e quando ele sente dor, ela o conforta com um beijo. Enquanto isso, Marina e Dolmatov discutem sobre os sensores. Os sensores são um grupo de pessoas que supostamente ganharam poderes após o blackout. Marina explica que eles não são como super-heróis. Sensores podem realmente receber dados em suas mentes, como rádios recebem sinais. No entanto, eles não conseguiram decifrar os dados ou como isso aconteceu. O sensor mais forte é Sasha, que está sendo mantido em um hospital militar. Desde o blackout, ele tem pesadelos sobre um cara misterioso e careca. Hoje, ele está recebendo a visita de Zenia, que diz ter sido enviado por alguém chamado Id. Zenia explica que a primeira onda destruiu todos os eletrônicos. A segunda lançou a autodestruição de todos os organismos biológicos e a terceira onda fará com que qualquer pessoa ainda viva na zona de quarentena os ataque. Há milhões deles e seu livre arbítrio se foi, mas ainda há tempo para impedir isso. Sasha não quer nada com isso e chama a segurança, mas os soldados não conseguem ver Zenia e dizem ao médico que Sasha está alucinando. O resto dos soldados se prepara para a missão. Yura acaba viajando com Olga, que faz algumas perguntas para ele na câmera. Yura admite que não se importa com a situação atual porque isso deu sentido à sua vida e é melhor do que ser taxista. Quando chegam à zona de quarentena, descobrem os tanques destruídos no chão e um abismo cortando os prédios, implicando que a terceira onda já começou. As imagens dessa destruição colocam a população restante em estado de pânico, causando tumultos e um aumento na taxa de criminalidade na cidade. O governo promete que está trabalhando nisso, mas as pessoas acham que seus líderes estão escondendo algo. Os soldados são divididos em grupos para cobrir mais terreno. Yura e Olga estão no grupo 7, e enquanto atravessam a floresta, uma tensão de flerte cresce entre eles. Quando recuperado, Oleg chega. Ele se junta à equipe 4, que investiga uma pequena cidade. Um dos soldados abre um depósito, fazendo com que um monte de barras de metal caia em cima dele e machuque sua perna. A equipe decide descansar dentro de uma casa até que um médico chegue. Na manhã seguinte, Aliona chega e anuncia que o soldado terá que voltar para Moscou com ela, se não quiser perder a perna. O grupo 7 também passou a noite dentro de um apartamento, e enquanto tomam café da manhã, Yura percebe algo estranho em uma loja. Ele verifica a gravação de Olga e confirma que as portas não estavam abertas quando chegaram. Yura e alguns soldados entram na loja e encontram evidências de que alguém esteve lá, então decidem armar algumas armadilhas. Depois voltam para o apartamento e esperam as armadilhas ativarem, o que não acontece até anoitecer. Todos se preparam para sair, mas Yura pede a Olga que fique dentro e ensina a usar os sinalizadores para pedir ajuda se eles não voltarem. Olga acaba desobedecendo Yura e segue a equipe de qualquer maneira para gravar tudo. Dentro da loja, eles encontram um adolescente ferido pelas armadilhas. Eles o levam para o apartamento e tentam ajudar, mas o garoto reage roubando uma faca e matando um soldado. Os outros reagem imediatamente e o matam a tiros. Enquanto isso, Sasha vai tomar um ar fresco no telhado do hospital e é surpreendido por Id, o cara sobre quem Zenia tinha falado. Zenia era apenas uma conexão mental, mas Id está realmente lá e quer que Sasha ajude. Para convencê-lo, Id mostra seu rosto e revela que não é humano. Nesse momento, Marina aparece com vários soldados apontando armas para Id, mas de repente todos viram as armas para Marina. Id explica que usou seus poderes mentais para fazer os soldados verem Marina como ele e ele como Marina, então ela não deveria tentar nada. Ele também jura que está do lado de Marina e avisa que milhões como ele estão chegando para acabar com a humanidade. Quando Marina pergunta o que ele é, Id diz que os humanos o considerariam um deus. Marina leva Id ao seu escritório para interrogá-lo. Id explica que ele deveria iniciar um processo de irradiação quando a Lua estivesse sobre os oceanos, mas cometeu um erro. A Lua estava cobrindo essa parte da Europa, então a protegeu da radiação. É assim que o círculo da vida aconteceu, e todos na zona de quarentena são apenas drones sem mente que atacarão em breve. A raça de Id precisa da Terra porque sua própria estrela está prestes a morrer, e eles querem um novo lugar
lugar com um sol para viver. Ele revela que houve uma onda zero há milhares de anos. Essa onda foi a raça humana, que é na verdade uma arma biológica enviada pelos alienígenas para destruir a população nativa da Terra. Foi o povo nativo anterior que construiu as pirâmides e as cidades subaquáticas porque eram muito mais desenvolvidos. Os humanos são a arma biológica perfeita porque são destruidores e colonizadores e compartilham muito do DNA com o povo de Id, exceto que foram privados de habilidades psíquicas. A radiação não planejada está fazendo algumas pessoas, como Sasha, recuperarem essas habilidades. Um exército do planeta de Id está chegando amanhã, mas o irmão de Id, Ra, já está aqui. Id não concorda com seus métodos e quer encontrá-lo, mas o único que sabe a localização é Sasha, graças aos seus sonhos. Enquanto isso, todas as equipes são atacadas repentinamente por humanos controlados mentalmente. Os soldados abrem fogo imediatamente e tentam o melhor para estabelecer uma linha de defesa, mas o inimigo vem em grandes números e não tem dificuldade em lutar de volta, matando a maioria das equipes e fazendo-as ficar sem munição. Quando o apartamento em que estão escondidos explode, Yura pede a Olga para disparar o sinalizador, mas a maioria das equipes está fazendo a mesma coisa e não há recursos suficientes para ajudar a todos. Por enquanto, os poucos membros restantes do grupo 7 vão esperar no telhado de um prédio para ficar fora do alcance dos atacantes. A conversa de Marina com Id é interrompida por uma mensagem informando sobre o ataque, e Id aponta que estão perdendo tempo. Os dois, junto com Gênia e Sasha, voam para a base e durante a viagem, Id explica que é imortal desde que ninguém decida matá-lo. Quando chegam à base, Id coloca Sasha em transe e ele consegue desenhar a localização de Ra, que é um arranha-céu em Kirov. Id quer mobilizar as tropas restantes imediatamente, mas quando Dolmatov vê a aparência de Id, não sabe se pode confiar nele. Nesse momento, um soldado anuncia que Moscou também está sendo atacada e Marina convence Dolmatov, apontando que Id é a única esperança deles. De volta ao grupo 7, eles decidem descer o prédio para procurar as equipes que não enviaram sinalizadores. Olga está aterrorizada para tentar, então Yura a beija para acalmá-la e a desce suavemente. Enquanto eles andam pelas ruas, encontram alguns civis e os matam antes mesmo de falar com eles. Olga fica chateada porque eles pareciam normais, mas Yura lembra que o garoto adolescente também parecia normal no início. Como se para provar o ponto dele, uma nova onda de humanos controlados os ataca. Todos os outros soldados morrem, mas Yura consegue lutar contra os atacantes, sendo ferido no processo. Eles correm para se esconder dentro de uma garagem, onde cuidam do ferimento de Yura. Eles encontram um carro com gasolina e chaves para escapar. Na base, Sasha confessa que está com medo de ir porque tem certeza de que Ra o viu durante a visão, e Id permite que ele fique para trás por segurança. Quando a equipe de Dolmatov sai nos tanques, Marina percebe que Sasha está desaparecido e manda todos pararem. Nesse momento, uma série de foguetes ataca a base e a explode. Marina aponta sua arma para Id, zangada porque ele obviamente sabia disso, e Id admite que é verdade. No entanto, se Sasha tivesse ido com eles, a equipe teria morrido e eles não teriam ganhado a guerra. Na manhã seguinte, Yura e Olga encontram Oleg e Aliona. A equipe deles também tem poucos membros restantes e estão sem munição. Felizmente, momentos depois, a equipe de Dolmatov os encontra e pede para se juntarem à missão para matar Ra. Olga e Aliona terão que ir junto porque não há base para onde mandá-las. Horas depois, a equipe chega a Kirov. Dolmatov fica surpreso por não estarem sendo atacados e Id explica que Ra pensa que ele morreu na base. As ruas estão bloqueadas pelos humanos controlados e alguns deles pulam de cima com bombas. O exército avança com os tanques, atirando ou esmagando qualquer inimigo que tente impedi-los. Quando chegam ao arranha-céu, Id leva Yura e alguns soldados com ele até o telhado, enquanto todos os outros ficam na entrada para a defesa. A luta é absolutamente feroz e eles não sabem por quanto tempo conseguirão aguentar. Então Oleg leva os civis para o andar de cima também. Depois de matar
matar todos os inimigos dentro. Id e os soldados encontram Ra no telhado. Yura tenta atacá-lo, mas Ra simplesmente o empurra e o deixa pendurado na beira. Id ataca Ra em seguida e a luta é bastante equilibrada. Mas quando Yura sobe de volta e uma grande explosão é ouvida nas ruas, Ra se distrai. Id aproveita a chance para atacá-lo diretamente, removendo um dispositivo de dentro do corpo de Ra. Yura imediatamente coloca uma granada no buraco resultante, finalmente matando Ra. Agora Id pode usar seus poderes para libertar todos os humanos controlados. Ele anuncia que o próximo passo é matar os alienígenas que estão chegando na nave, já que os humanos foram feitos para matar. Xenia não entende porque Id não os avisou de tudo isso antes do blackout, e Aliona e Marina protestam contra a forma como Id está usando os humanos. Quando Id diz que ele é o deus que os humanos merecem, Xenia o ataca com uma faca, mas Id usa seus poderes para fazer Xenia matar Marina em vez disso. Furioso, Oleg tenta atacar Id também, mas Yura o defende, apontando que Id é a única esperança que eles têm contra a invasão iminente. Uma briga começa entre Yura e Oleg, e quando Olga percebe que Yura está espancando Oleg, ela pega uma arma e atira em Yura para fazê-lo parar. Xenia tenta matar Id novamente, mas Id o impede facilmente. Oleg pensa em matar Yura e atira em Id em vez disso, mas as balas não fazem nada. Id usa seus poderes para fazer Oleg ver todos como seu pai, fazendo-o hesitar. No entanto, graças a ser um sensor, Xenia consegue encontrar o verdadeiro Id, e ele pula para derrubá-lo com ele. Ambos morrem assim que tocam o chão. Nesse momento, uma nave gigante pousa sobre um monte de prédios. Oleg pega o dispositivo que Id tirou de Ra e sai com as mulheres depois de se recusar a terminar Yura. Após pegar algumas armas dos corpos caídos, o trio entra na nave que abriu a porta porque está esperando por Ra. Dentro, há centenas de alienígenas dormindo em cápsulas, e quando Oleg pressiona o dispositivo, o oxigênio começa a ser transportado para essas cápsulas. Parece que Ra deveria acordá-los, e o temporizador nas cápsulas confirma que eles estarão prontos em breve. Eles tentam atirar neles e confirmam que isso os mata, mas não tem munição ou tempo suficiente para matar todos. Olga percebe que os canos que transportam o oxigênio estão no chão, e destruir mata muitos alienígenas ao mesmo tempo. O trio começa a destruir todos os canos que encontra, efetivamente parando a invasão. No entanto, quando Aliona está prestes a destruir o último cano, ela congela porque percebe que essas últimas cápsulas têm crianças dentro. As crianças começam a sair das cápsulas, e quando Oleg as vê, ele deixa sua arma cair no chão, incapaz de ferir criaturas inocentes. Terminando assim Blackout, a batalha final, filme de ação, ficção científica e thriller de 2020. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.